infância é o chão pelo qual a gente percorre o resto das nossas vidas. Uau! E aí eu falei, gente, é verdade, né? Hoje a gente está vivendo o que a gente está vivendo com base em decisões, em lógicas pessoais que foram tomadas lá atrás no passado, né? Às vezes a gente não tem isso de forma consciente. Começar oficialmente a nossa live de hoje, Filhos em Foco, com um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a filha que fui e a mãe que sou. Mas pode também chegar aos pais também, que a história, né, vai dar para todo mundo aproveitar esse conteúdo, é muito rico, e eu estou muito feliz de trazer a Suelen de Paula aqui. Como eu disse há pouco, né, foi uma das surpresas boas aí da rede social, a gente conhece pessoas incríveis, e já tem um tempo que a gente se conversa e troca ideias, eu acompanho o trabalho dela, sei que ela também acompanha o meu, e a gente tem muitos propósitos em comum. A Sueli faz um trabalho incrível aí com as mulheres cristãs e eu com os pais. Então, a gente vai poder somar forças aí para te apoiar nessa missão maravilhosa e desafiadora que é educar os seus filhos. E eu vou deixar ela se apresentar. Sueli, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra para mim estar aqui com você hoje. E conta para o pessoal aí quem é a Sueli de Paula, qual que é o seu trabalho aí na internet, como que é a sua missão, seu chamado. Nina, primeiro eu quero agradecer, estou aqui penando com esse celular, mas vai dar certo. Primeiro eu quero agradecer o convite, para mim é um prazer, eu fico muito feliz porque a gente está conseguindo espalhar essa mensagem com mais facilidade, graças à tecnologia, né? E é tão precioso, é algo que nos falava, né, sobre educação de filhos, sobre uma educação respeitosa, sobre coisas nesse sentido há um tempo atrás, e agora está tão acessível, está tão fácil, né? Um clique ali na nossa mão. Eu fico muito feliz por estar aqui, por receber esse convite, por ter esse privilégio de conversar com você. Eu sou a Suelen de Paula, como você disse, eu sou educadora parental e emocional. Eu auxilio mulheres cristãs a desenvolverem, a se autodesenvolverem, né? Para poder se relacionar bem com a sua família, com seus filhos, com seus esposos. Eu falo um pouquinho de uma história que eu trouxe, que eu vivi eu me casei muito cedo. Ih, já estou entrando nessa história aqui, mas só para complementar. É à vontade. Eu me casei muito cedo e eu percebo que havia muita imaturidade, né, da minha parte, também do meu esposo. Mas então a gente sofreu muito por isso, por não ser responsável por nós mesmos, sabe, por sempre acusar o outro e tudo mais. E eu percebi o quanto existem mulheres assim, de um modo geral, né? E eu falei, não, peraí, precisamos fazer algo a respeito. Então, é preciso amadurecer para então poder estar se relacionando com os filhos, com a família. E é isso que eu faço, que eu ajudo essas mulheres a amadurecerem como mulheres. E aí vai refletir na maternidade e na vida de esposa, por exemplo. É isso que eu faço. Legal. Demorei para explicar. Ai, Suelen, que legal. Bom demais ter você aqui. Com certeza, sua trajetória, sua história de vida. Eu falo que é sempre assim, né? Onde está a nossa dor, ali também está a nossa compaixão. Então, quando a gente tem uma ferida fechada, é um ministério aberto, né? E Deus nos usa para transmitir isso para outras pessoas, né? Sim. Gente, o pessoal tá ouvindo bem aí? Tem alguém comentando aqui que disparou a voz? Hoje nós estamos com a tecnologia aqui, hein? Não, e eu que estou segurando meu celular, porque não teve jeito. Mas tudo bem, Nath, então tá, vamos lá. Mas então é isso, Sueli, com certeza a nossa trajetória, né, é o que nos inspira a levar essa mensagem, a multiplicar isso que a gente tanto acredita, né? Sim. E deixa eu contar para vocês, né, um pouquinho do que me motivou a puxar esse assunto, trazer essa temática aqui. E uma coisa que eu vejo muito acontecer, né, Sueli, muitos pais, muitas mães, eles chegam com uma demanda de que eu quero mudar,
eu quero transformar, eu quero fazer diferente, mas às vezes é muito difícil, né? Então, o que será que nos impede, né? Eu fico lembrando de Paulo lá em Romanos, eu até separei o versículo aqui que ele fala desse dilema, lá em Romanos 7, 15 e 25, né? Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. E ele vai divagando aí nesse dilema, e eu, né, identifico muito, assim, porque quantos momentos a gente não se vê nesse lugar também, de querer fazer o bem, de querer ser uma mãe respeitosa, uma esposa respeitosa, e a gente não consegue, né? A gente se vê ali com alguns bloqueios, e como destravar isso, como que o nosso passado também, a nossa história tem a ver com isso, né? Como que a gente, às vezes, está ali preso em padrões, em modos de reagir, e como sair desse piloto automático, né, Sueli? Sim. Na verdade, o primeiro passo que eu precisei tomar foi olhar para trás e resolver o passado com os meus pais. Porque eu vim de uma educação, vamos dizer, desrespeitosa, né? Não olhava para a criança com com essa gentileza que a gente olha hoje, né? Com o devido respeito que ela merece. E os meus pais se separaram muito cedo. Então, eu tinha 3 aninhos, a minha irmã mais velha tinha 5 e a mais nova tinha 1. Então, foi um rasgo na nossa família, né? Na nossa casa. Então, aquilo trouxe muitas marcas para mim. E eu sempre, vou dizer, uns 3 anos atrás, tá? Porque realmente a consciência caiu há pouquíssimo tempo. No sentido de viver uma vida cheia de reivindicações. Então, por exemplo, meus pais deveriam ter ficado casados. E o meu pai deveria ter sido um pai presente. E a minha mãe não deveria ter sido tão brava conosco. Então, sabe aquele cheio de questõezinhas e reivindicações, como se eu ainda fosse aquela menina que um dia sentiu isso, e tudo bem, uma criança sentir, uma adolescente sentir, mas eu, como adulto, já não podia mais. Porque isso atrapalhava até o meu casamento, a minha vida atual com o meu esposo, sabe? E eu fui vendo isso. E aí, estudando, nesse processo de estudar mesmo, o que é verdadeiramente honrar pai e mãe, né? Dizer, não, peraí, os meus pais fizeram o que eles podiam fazer, eles me deram o que eles podiam dar, pode não ter sido o ideal, né? O ideal, mas o que é ideal, afinal? Afinal, o que eu vivi foi o que trouxe até aqui, né? Hoje, a mulher que eu sou, a consciência que eu tenho, todas essas transformações vieram devido toda a minha história, né? Então, eu olho para trás hoje, tem uns 3 anos para cá que eu venho trabalhando isso com mais intencionalidade. É isso. Os meus pais fizeram o que eles podiam fazer. Chega de reivindicações. Agora eu sou uma mulher adulta. Eu preciso realmente aceitá-los como eles são. E assim tem sido. Vou dizer que todo dia eu dou uma revisada, dou uma pensada. Opa! Será que eu estou criticando a minha mãe? Será que eu estou criticando o meu pai em algum momento ali no meu coração? Opa, então volta para o seu lugar de filha, respira e deixa a coisa acontecer. Mas tem muito a ver, tem que voltar lá atrás e acalmar o nosso coração e dizer, não, tá tudo bem do jeito que tá, sabe? Ele tem uma frase também que eu gosto muito da Lia Luft, e desde, né, o que me trouxe para esse lugar de autoconhecimento e de buscar, né, essa cura, né, através desse reolhar, né, de acolher essa história também, que eu depois vou compartilhar um pouquinho de como foi esse processo comigo, foi a maternidade, né, foi uma grande porta ali que me fez falar, poxa, eu preciso mudar, eu quero mudar. Você foi o casamento, e comigo foi o nascimento das minhas filhas que me disparou, assim, uma necessidade, uma urgência de querer mudar alguns padrões, e eu me vi, assim, impossibilitada. Eu queria fazer, eu falei, gente, por que eu estou fazendo justamente aquilo que eu prometi que não ia fazer, né? Eu queria ser uma mãe consciente, uma mãe respeitosa, e quando eu me vi ali, eu estava sendo autoritária. Nem sempre, para ser autoritária, a gente precisa aumentar o tom e gritar. Né? Às vezes a gente é no controle, nas formas que a gente se posiciona, e eu me via muito frustrada,
E aí eu me deparei com essa frase nas buscas, né? Eu fiz vários cursos, busquei ajuda, porque eu acho que também é um caminho que é difícil da gente trilhar sozinho, né, Sueli? Então, é bom a gente ter, que bom que a gente tem a rede social hoje, a gente tem pessoas para acompanhar, e enfim, né? Então, não, sozinha eu não tinha nem consciência. Eu só fui enxergar aquilo que eu precisava transformar no contato com outras pessoas, realmente. Estudando, sabe, assistindo aulas, lendo livros. frase que me marcou muito foi da Lia Luft, que ela fala, né, que a infância é o chão pelo qual a gente percorre o resto das nossas vidas. Uau! E aí eu falei, gente, é verdade, né? Hoje a gente está vivendo o que a gente está vivendo com base em decisões, em lógicas pessoais que foram tomadas lá atrás no passado, né? Às vezes a gente não tem isso de forma consciente. O Adler, né, que é um dos precursores aí da disciplina positiva, ele foi o primeiro educador parental aí, né, que se sabe nos últimos tempos, no século passado, que ele começou a fazer esse trabalho com os pais. Ele fala o seguinte, que as crianças, elas são ótimas observadoras, porém péssimas intérpretes. E aí, o que acontece? A gente está ali o tempo todo observando tudo à nossa volta. A gente é igual uma esponjinha, a gente vai absorvendo. Sim. Só que o que a gente interpreta do que acontece com a gente? Às vezes a gente não tem uma maturidade para ter uma boa interpretação, para filtrar Sim. o que está acontecendo, para pôr na balança, nossa, meu pai está agindo desse jeito por causa disso e disso, a minha mãe está fazendo isso porque ela está passando por tal situação. A criança ela não consegue fazer toda essa interpretação mais a fundo, e ele é muito literal, a criança é muito literal. E aí, vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho duas meninas, né? A Alice e a Luísa. A Alice é mais velha, a Luísa é pequenininha. E aí, o que aconteceu? Quando a Luísa nasceu, vou dar um exemplo, né? Que eu imagino que aconteceu na cabecinha da Alice e eu tento desconstruir, já que eu sei que isso é uma provável crença dela. Mas a Luísa nasceu, o que acontece com todo pai e toda mãe? A gente tem que dedicar mais tempo ao mais novo, porque é amamentação, é ninar o bebê, é uma série de cuidados ali que é inevitável uma atenção maior ao mais novo. E aí a criança mais velha, ela tá ali observando tudo, né? Nossa, minha mãe cuida mais dela do que de mim. E aí ela vai interpretando isso como? Ela não faz essa avaliação ponderada que nós adultos fazemos, olha, o bebê é dependente, é diferente a necessidade que ele tem, e isso não muda o meu amor pelos meus filhos. Sim. Aí, por mais que a gente expresse isso para a criança, não é o que ela interpreta, ela vai no literal. E aí ela fala, minha mãe cuida mais do meu irmão, da minha irmã, então logo ela ama mais a minha irmã. E aí, se isso vai se perpetuando, esse pensamento, quando ele é alimentado, ele se torna uma crença. E aí, com pouco, a Alice está alimentando o sentimento de quê? De que eu sou menos amada, de que eu sou menos aceita, menos importante. E talvez, lá no futuro, se essa crença não for quebrada, né, e não for trabalhada com ela, é o que eu tento fazer, e hoje eu vejo ela muito mais segura do seu lugar. Mas se a mãe não tem essa sensibilidade, muitas vezes, por muitas coisas que ela passa, eu não tenho, não vou conseguir suprir todas as faltas dela. Mas ela vai chegar lá na vida adulta com essa crença enraizada lá no profundo do seu inconsciente. E aí, num outro relacionamento, ela vai, né, sentir esse ciúme, vai sentir essa rejeição, essa menos importância, essa inferioridade. E aí, com pouco, ela está agindo de um jeito num relacionamento que era para estar dando certo, era para estar indo bem, e ela está ali na posição reativa, mas com base numa lógica pessoal lá da infância, né? Como se né, a nossa vida, quem está dirigindo o carro da nossa vida fosse uma criança no volante. Muitas vezes é isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente faz inconsciente, né? Tanto é que eu acho que você também acaba falando sobre isso. A gente não quer trazer culpa para pai e mãe, de modo algum. A gente quer trazer responsabilidade sobre o quanto essa criação impacta na vida dessa criança ou desse adolescente, né? Então, mas tudo é culpa do pai, tudo é culpa da mãe. Não, gente, a gente está trazendo luz para que mais pais e mães tenham consciência, né, das possíveis reações para esse filho. E aí, como pessoas que são adultas, maduras, amam seus filhos, querem o melhor para esses filhos, aí sim a gente vai se desdobrar, como todo pai e mãe, para tudo, para então trazer uma educação, né, que faça sentido, que cause menos marcas possível, vamos dizer assim, né? Marca a gente vai marcar, tá tudo bem, somos humanos, somos falhos,
mas com consciência, né? Faremos as coisas com mais consciência e intencionalidade, isso mesmo, mas não tem como, a gente acaba reproduzindo ali. Só que também aquele papel de você observar com responsabilidade, assim, e entender, ei, eu estou reproduzindo, então o que eu preciso fazer? Se eu falei que eu não queria fazer como a minha mãe fazia e eu estou fazendo, como que eu preciso olhar para isso? O que eu preciso rever aqui na minha criação? O que ainda não foi curado do meu passado? Né? Muitas pessoas carregam aquele peso assim, eu não perdoo a minha mãe, não perdoo o meu pai. Terrível, terrível, porque vai refletir na criação, nos filhos. Com certeza isso virá à tona, né? Mesmo que a gente queira disfarçar, mas não vai, na prática vai acontecer. E temos que ser, né, tomar o controle da situação. Sueli, tudo isso é muito novo para nós, né? Assim, nós somos uma geração que, pelo menos eu acredito que você também não aprendeu isso de casa, né? Do berço, a se olhar, a perceber, a nomear os sentimentos, a dar conta, né, de tudo que está se passando ali internamente. E aí a gente se vê hoje, enquanto adultos, tendo que olhar para trás para poder transmitir algo diferente. Eu falo que nós somos uma geração que tem que correr atrás do prejuízo aí dessa inteligência emocional, dessa habilidade de gerenciar as nossas emoções, porque não foi algo que nos ensinaram. Nossos pais não receberam, nem a gente recebeu, e hoje a gente se dá conta de que, opa, eu posso fazer diferente, eu posso quebrar o ciclo, mas isso dá trabalho, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que investigar, eu tenho que estar disposta a abrir algumas feridas, e às vezes esse processo de autoconhecimento vai ser doloroso também. Então, a gente tem que estar disponível, né, para esse processo de transformação, que ele não vem como fórmula mágica, né? Eu nunca prometo isso para os pais, às vezes a gente dá dica prática, a gente dá ferramentas, mas nenhuma ferramenta para você mãe, para você pai, vai funcionar se você não internalizar os princípios, se você não virar essas chavinhas aí internamente primeiro, porque senão a ferramenta fica solta, aí mas não funcionou, mas será que você está vivendo aquilo que você está querendo fazer? Será que você está dando conta, de fato, de ser respeitoso, às vezes, com você mesmo, para poder ser com seus filhos? Sim. Então, eu acho que não tem como a gente não passar por essa história, né? Não olhar quem fomos lá atrás, né? Porque isso, com certeza, reflete no nosso maternar, no nosso paternar, de uma forma muito, muito potente, né? E a gente precisa ter consciência disso. Isso. E curando essas feridas, né? O que ficou marcado ali, o que o filho traz à tona. Eita, vamos consertar isso aqui, vamos curar, vamos olhar com mais atenção mesmo, né? E aí sendo responsáveis. Sabe, Nina, eu às vezes eu ouço bastante nessa questão da, mas é muito difícil, mas é muito pesado. Só que o que nessa vida é fácil, né? O que nessa vida é fácil? Então, é difícil estudar e se dedicar, mas também é difícil viver uma vida castigando, batendo, com aquela coisa e aquele clima pesado dentro de casa, a família se desconectando, porque vamos no mais fácil entre aspas, porque a consequência daquelas ações, né, dali a pouco a gente já está colhendo. Um filho que não se abre, um filho que acaba mentindo porque tem medo desse pai e dessa mãe, enfim, vai virando uma bola de neve. Então, realmente, o se posicionar como uma mulher adulta, né? Dentro do contexto que eu sempre falo, você é uma mulher adulta, ok? Estou falando com mulheres adultas. Se fosse adolescente, a gente conversava de um outro modo. Mas quando se trata de uma mulher adulta, é responsabilidade mesmo. Essa é a vida, essa é a nossa vida, né? Então, vamos lá. Da live, eu lembrei, na hora que fui fazer a legenda, e eu fiquei lembrando daquele filme De Repente 30, né? Uma adolescente que, de repente, está num corpo de mulher, mas que as suas atitudes não são correspondentes. E muitas vezes nós estamos maternando, nós estamos cuidando dos nossos filhos dessa forma, né? Infantil, imatura. A gente acaba entrando em disputas de poder, a gente acaba, né, se igualando à criança ali, querendo ter a razão, e reagindo fazendo birras, fazendo birra também. E aí a gente não consegue modelar, a gente não consegue ser exemplo daquilo que os nossos filhos precisam. Eles precisam ver em nós essa maturidade, para eles desenvolverem isso também, né? Exato.
E não dá, né, para a gente simplesmente permanecer nesse lugar infantil, né? Ficar nesse lugar é uma decisão que nós precisamos tomar, né? E muitas vezes eu vejo que as pessoas têm a intenção, né, Sueli, mas às vezes não sabem mais o que fazer. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né? De forma prática aqui, como fazer para sair desse lugar, dessa imaturidade, dessa infantilidade, dessa reprodução automática, né? Que é um lugar de muita dor, né? Nós não estamos aqui para julgar, porque às vezes você está né, agindo de forma hostil e reagindo aos comportamentos do seu filho, porque é um lugar muito dolorido. Quando você vê o seu filho ali fazendo uma birra, te respondendo mal, feridas são ativadas lá de trás, né? Talvez você sempre foi silenciada na sua infância, nunca te permitiram ter voz, nem vez, e aí de repente quando você vê aquele serzinho pequenininho, né, querendo dizer o que ele quer fazer, como assim? Quem é você para me dizer isso, né? Mas na verdade a gente está projetando ali uma dor, né, uma ferida de nunca ter sido ouvido, de nunca ter sido visto pelos nossos pais. Ou então até a questão do choro, né, Nina? Às vezes a criança chorando ali, você já não suporta aquele choro, mas por quê? Porque você também não foi assistida na sua infância. Você também não tinha liberdade para chorar e expressar suas emoções. Isso é tão sério que se a gente para pensar, você fala, nunca tinha pensado. E realmente faz sentido, né? Né? E é engraçado isso que, inclusive, quando a minha filha nasceu, e aí vem as avós que moram longe, né? E eu vi aquela angústia. Eu falei, gente, vocês não estão conseguindo me ajudar, porque ela precisa chorar, é a comunicação. Sim. Eu estudei muito a ser mãe, e eu já tinha essa noção de que o choro era uma expressão da criança, né? Então, e a dificuldade que eu via, né, na minha mãe, na minha sogra, de tolerar aquele choro. E aí eu vejo que, né, quanto mais silenciado, né, a pessoa é lá atrás, menos ela consegue acolher o outro, porque ela não tem essa estrutura, essa base, né? E a gente precisa ressignificar tudo isso para a gente poder dar espaço para os nossos filhos se expressarem, serem quem eles são, errarem, né? Porque eles vão errar. Então, às vezes a gente, né, foi muito tolhida e a gente acaba sendo super protetora demais. Então, como que o meu passado, né? Acho que essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Como que a forma como eu fui criada, como que, né, aquilo que eu fui exposta hoje está me impactando no meu maternado. Né? Então, às vezes, a gente está projetando coisas que são nossas, nos nossos filhos, né? Às vezes eu fui frustrada na minha profissão, e aí eu quero já dizer para o meu filho o que ele precisa fazer para ser bem-sucedido, e eu acabo impedindo ele de fazer uma escolha genuína, né? Respeitando a essência dele. Enfim, temos que cuidar das nossas dores para não transferi-las para os nossos filhos, né? Isso mesmo. Sendo responsáveis. Agora que a gente tem noção, beleza, vamos resolver esse negócio. Eu trouxe também uma história, sério, que eu gosto, desde que eu comecei, né, a falar para o público cristão, e eu vejo, assim, que ainda é um tabu no meio cristão, essa questão do autoconhecimento, né, Sueli? Não sei se você tem essa mesma percepção. Minha filha. Até esses dias eu achava que psicólogo nem era coisa de Deus, tá? Pra você ver tamanha minha ignorância. Olha onde eu estou agora. Pois é. Então, é possível transformar. A gente vive uma sociedade que eu acho que por muito tempo negou também esse papel da psicologia, das emoções, né? E hoje a gente está se despertando para, né? Porque é uma necessidade, a saúde mental virou imperativo nos tempos atuais, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, e aí vem todo esse processo do autoconhecimento também. Mas a gente vê uma sociedade também que, por outro lado, está abrindo mão da espiritualidade. Então, a gente vê dois extremos, né? De pessoas que acham que é só o espiritual que vai dar conta de tudo. Então, é só a minha religião. Ou então, outro lado também que despreza e minimiza a importância da espiritualidade e foca só no ser humano como responsável por cuidar de si, por gerar essa transformação sozinho, né? Tudo está dentro de você, você tem o poder, tem as chaves aí dentro. Eu não acredito em nenhum desses extremos, né? Eu acho que nós, como cristãos, temos que ter consciência de que nós somos corpo, alma e espírito, e a gente tem que cuidar disso tudo, né? O nosso espírito a gente vai alimentar com a palavra de Deus, né? Nos nutrindo aí em comunhão com as pessoas que professam a mesma fé que a gente, né? Se alimentando espiritualmente, tendo uma vida diária com Deus, né? Um relacionamento com Ele.
E como que a gente vai cuidar das nossas emoções? A gente precisa se olhar, né? A gente precisa, às vezes, contar com a ajuda de um profissional, se é um processo que às vezes está muito bloqueado, né? Aquilo que nos fere, normalmente a gente tende a deixar lá no porãozinho mesmo, né? É natural, é uma defesa que a gente tem. Sim. Mas se eu percebo que talvez a minha história está me impactando, que eu tento mudar de comportamento, tento mudar os meus padrões e não consigo, opa, eu tenho que cuidar disso aqui, né? E aí uma coisa é o espírito, outra coisa é a alma, né? Então nós temos que olhar para as nossas emoções. E eu vejo, outro dia eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre o autoconhecimento cristão, né? E tá aí no meu canal do YouTube, tá aqui no IGTV também no Instagram. E eu lembrei da história, enquanto eu preparava o roteiro, da história dos espias lá, da Terra Prometida. E olha como que talvez a mentalidade, eles saíram da escravidão lá no Egito e permaneceram com essa mentalidade de escravos, de menores, menos importantes. Eles tinham a provisão de Deus ali, eles tinham a promessa, eles tinham a palavra ali, e Deus sustentando. Quantos milagres eles não presenciaram ali no deserto. Sim. Né? A comida caía do céu, e quantas vezes Deus os livrou, os protegeu, enfim. E aí, quando Deus fala para eles irem lá e espiar a terra que eles iam tomar posse, que era deles já, soberana, aqueles espias, o que eles olham? Nossa, é uma terra muito próspera e tal, mas o que fica no coração deles? Eles são maiores do que nós não vamos conseguir vencê-los, a gente não vai dar conta, e aí a mentalidade da escravidão vem à tona e impede eles de adentrarem na terra prometida. Excelente. Então, isso é algo muito sério, né? Assim, será que eu estou com essa mentalidade de escravidão? Será que eu estou com alguma mentalidade que me limita hoje a desfrutar de uma vida plena, de uma família, né, com um ambiente tranquilo, de paz, de alegria, de um relacionamento de conexão com meu filho, com meu esposo? Sim. Né? Então, a gente tem que olhar para trás, né? Aí precisou de Josué lá com uma mentalidade curada, né? Com uma visão de uma identidade de quem ele era em Deus, para poder falar, não, nós vamos conseguir. Então, esse é o ponto. Eu vejo muito isso, né? Então, a Bíblia também traz isso de uma forma, talvez não tão explícita, mas de pessoas que precisavam ter essa consciência e buscar essa identidade. Eu falo que o autoconhecimento cristão é muito daquilo que a gente é em Deus. E, às vezes, nós temos visões distorcidas disso, né, Sueli? É isso. Ô, Nina, o divisor de águas para a minha vida foi exatamente o entender a minha identidade de filha de Deus. Porque frequentar a igreja, eu frequento desde os 16 anos. Mas ter um encontro real, um discernimento real do que significa ser filha de Deus, a sua imagem e semelhança, isso veio há muito pouco tempo, há 7 anos, vamos dizer assim. Que eu tive essa revelação, esse entendimento, quem eu sou em Deus e o que eu estou fazendo nessa terra. Porque por muito tempo era uma mentalidade assim, e eu ainda vejo a igreja desse jeito, muitas pessoas, vamos nos proteger aqui dentro do templo, porque o mundo está perdido, e então vamos cuidar da gente e vamos só esperar Jesus voltar e pronto. Mas vamos ficar aqui recolhidinho, protegidinho, então a gente não se envolve com o mundo. O que aconteceu? Pouca influência no mundo, né? O que a igreja fez? Praticamente nada no sentido, né? De influenciar, de atrair mais pessoas e nada. Por quê? Porque ela estava aqui, ó, fechada, né? Fechada, não. Vamos evangelizar, mas vamos para missões, coisas nesse sentido. Mas não vamos misturar o secular com o sagrado, aquela coisa toda. E eu tinha muito essa mentalidade. Então, por isso até a questão do que eu falei do preconceito em relação à psicologia, porque eu pensava, não, Jesus é meu psicólogo. Jesus é meu psicólogo. E, então, quer dizer, a gente faz alguma coisa no ginecologista, eu ia. Mas, né, que eu precisava ir e tal, eu ia, ok. Mas aí, quando se tratava das minhas emoções ou das minhas questões psíquicas, não, aí Jesus é meu psicólogo. E na verdade, ele é, sim, ele pode nos transformar por completo, né, de dentro para fora, de fora para dentro e tudo. Mas nós precisamos entender que todo o conhecimento, toda a riqueza, toda a sabedoria vem de Cristo. É ele que capacita o homem, inclusive, para ensinar uns aos outros. Então, aí foi quando eu entendi, peraí, minha identidade de filha de Deus, então eu não sou mais uma pessoa aqui para ficar protegidinha, com medo de perder a salvação, coisas nesse sentido. Não, eu preciso levar a luz. Se eu ficar onde está iluminado, que diferença vai fazer?
Não, então eu preciso levar a luz lá fora. Foi aí até que transformei até essa questão da própria profissão. Eu falei, meu Deus, então isso aqui não tá fazendo sentido para mim? Nina, a minha primeira formação é arquitetura e urbanismo. Não te contei. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, não, mas eu não quero mais isso. Então eu quero trabalhar com pessoas. Então eu quero tocar pessoas, quero falar com pessoas. E aí eu comecei a me desenvolver, né? Entendendo essa identidade. Ok, então essa esposa aqui não é nada a semelhança do Senhor, não. Essa mulher aqui não é nada a semelhança do Senhor, não. Então vamos em busca dela. E aí eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, fiz uma formação em coaching, aí agora por último fiz a educação parental, mas foi nesse sentido, precisei abrir a mente e entender, peraí, eu sou filha, imagem e semelhança do Senhor. Como é que o Senhor age? Como é que, né, aquela coisa do como Jesus faria? Como Jesus agiria nesse momento, né? Estando vivendo em sociedade, estando vivendo em família. Gente, não, é lá fora, vamos fazer, vamos para fazer a obra, né? Mas nesse sentido de sendo nós mesmas, simplesmente expressando a nossa identidade ali, expressando o amor, a gentileza e tudo mais, e principalmente dentro da nossa casa, né? Principalmente dentro da nossa casa, porque é ali que a gente vai refletir Jesus ou não. E porque ali não tem máscara, não tem como disfarçar, né? Então, enfim, falei demais, mas é isso aí. É isso mesmo, Suelen. Assim, eu vejo que a gente ter o Senhor, né, para nos ajudar, né, nesse processo, ele tem todo o poder, toda a ciência, toda a sabedoria, e o Espírito Santo de Deus é o que move a gente, né, nesse processo de busca. Eu vejo que toda essa necessidade que eu senti com a maternidade, a presença de Deus estava ali o tempo todo, me lembrando, olha, você pode ser melhor do que você é hoje, você precisa estar atenta. Eu sinto muito a presença de Deus quando eu erro, quando eu falho, né, e não como um dedo apontando para mim, né, de falar, você errou e trazendo a culpa. Hoje eu consigo ouvir a voz suave do Espírito Santo falando, vai lá e conserta o que você fez, né, você pode fazer melhor de uma próxima vez. Então, a gente depender dele e, como você disse, né, buscar os recursos que ele nos dá. Da mesma forma como eu trago a neurociência, né, para ajudar os pais a entender o cérebro dos filhos, porque não basta a gente só ensinar a Bíblia, ensinar os valores, e aí desconsiderando a idade da criança, a maturidade que ela tem para receber aquele ensinamento, o que eu vou esperar dela naquela fase. Se eu entender que uma birra é normal aos 2 anos, eu vou tratar aquilo como um mau comportamento, como uma indisciplina, e vou colocar meu filho de castigo, porque esperando algo equivocado. Então, eu acho que são conhecimentos complementares, e a gente tem que estar aberto para unir tudo que Deus tem nos dado de recurso, e que bom que a gente tem isso hoje, né? Exatamente, é um privilégio, né? O que nós temos, a geração anterior não teve tão disponível, tão acessível, né? Ô, Nina, você falando sobre essa questão de observar a idade da criança, o que ela é capaz, ou o que ela é capaz ou não, Deus é justiça. Justiça é equidade. Equidade é todos podendo aprender na medida que eles podem aprender. Então, olha isso, olha que precioso. Deus é justiça e precisamos ser justos com as nossas crianças. Então, não adianta eu querer que uma criança de 2 anos entenda o que a de 7 já está entendendo. É injusto isso. Olha que coisa. E realmente, o Senhor não quer injustiça para nem os pequeninos e nem os mais velhos. Então, realmente, é preciso um posicionamento, né? E nós estamos aqui, graças a Deus. Às vezes a gente cobra das crianças aquilo que a gente não faz, né, Suelen? Isso é assim, muitas vezes. A gente quer ensinar para o filho a não gritar, gritando. A gente quer ensinar o filho a ser paciente, mas a gente é impaciente. A gente quer ser modelo de respeito, mas a gente não consegue ouvir a criança como um ser humano, como um indivíduo que é digno, né, de respeito, como qualquer outro. Eu falo sempre que em dignidade e respeito, seu filho é igual a você. Trate ele olho no olho. Você é o líder, você é a mãe, você é a responsável por cuidar dele, mas em dignidade e respeito somos todos iguais. Jesus tratava as crianças dessa forma, ele tratava quem pecava, né? A adúltera ele tratou da mesma forma. Então, assim, ele não fazia distinção. Né? Então, não é porque o seu filho é menor que você, que ele é menos digno de respeito, menos digno de ser ouvido, e a gente precisa trabalhar esse olhar, né? Como que Jesus olharia para o meu filho,
E se eu não estou conseguindo, né, ficar parecida com ele, eu tenho que buscar recursos para nesse processo de transformação, né? A gente não pode se acomodar e falar, mas isso aí não é para mim. Esse negócio de educação respeitosa, só se eu nascer de novo. Eu escuto muito isso, sabe? Aí você responde, então, amada, mas foi isso que Jesus veio trazer, é um novo nascimento mesmo, ô glórias. Ô, Nina, pode falar. Eis que faço novas todas as coisas, né? Deus, as coisas. Ele quer nos ajudar nesse processo, ele está disponível para nós e a gente precisa, então, arregaçar as manguinhas e falar, vamos lá, vamos cavar isso aí, porque não adianta a gente querer mudar um comportamento. O comportamento, ele é só a ponta do iceberg, eu sempre falo isso, comportamento é aquilo que a gente vê. Mas o que está por trás? O que me move? O que me leva a agir dessa forma? Né? Então, a gente tem que olhar mais a fundo, abaixo da superfície, porque senão a gente está querendo, às vezes, né, mudar a aparência das folhas da árvore, mas sem tratar da raiz, né? Como se eu quisesse ter uma árvore frondosa, maravilhosa, cheia de frutos, mas eu não olho para a terra que ela está, eu não vejo se a raiz dela está bem firmada, se ela tem espaço para crescer. A gente precisa olhar para dentro, né? Quando a gente tem um provérbio, não está na Bíblia, não. É um provérbio africano que fala, quando a gente não tem inimigos dentro, a gente não tem, os de fora não podem nos atingir. Uau. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Quando a gente, quanto mais organizado a gente está por dentro, quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente tem consciência das nossas limitações, das nossas dores, das nossas feridas, menos, né, as pessoas vão nos atingir, menos o comportamento do outro vai nos tirar do sério, né? E eu vou perceber, opa, isso é meu, né? Não é o outro que me faz sentir raiva, não é meu filho que me faz gritar. Eu grito porque eu não consigo lidar com o comportamento dele. Quando a gente traz esse lugar, não consigo expressar. Não é do outro. Sim. Grito porque não conseguiu expressar. Eu costumo dizer aqui para as minhas mamães, que as respeitosas, eu as chamo de respeitosas. Minha filha já é uma profecia, entendeu? Eu falo assim, olha, a mulher que grita é a criança que não foi escutada na infância. Então, ela precisa gritar, ela precisa, né? Por quê? Porque não teve lugar de escuta, não teve lugar de atenção mesmo, né? De acolhimento ali. Não, você é uma criança. E Nina, você falando, até aquela hora que eu ia te interromper, falando sobre essa questão do quanto a Bíblia nos orienta a transformar a nossa mente. Não se conforme com este mundo, mas transforme, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O quanto o Senhor nos manda a questionar as coisas. Essa que é a verdade. Nossa, mas eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Então, foi isso que me começou a impactar lá na época de casada novinha, né, mais nova. Eu dizia, gente, mas eu tô gritando igual a minha mãe. Eu não queria gritar. Por que eu tô gritando? Será que é certo eu ficar gritando com meu marido? E aí ele também veio de uma educação assim, ele sempre viu a mãe gritando com o pai, aquela coisa, para ele tava ok. Olha que coisa terrível, como que a gente vai se acomodando, né? Mas havia uma perguntinha, um questionamento ali no meu coração. Não tá certo. Não tá certo. Eu acho que uma esposa não deveria se portar assim, coisas nesse sentido, né? E você falando sobre a questão do ensinar a criança a não bater, batendo. Aí, isso foi um divisor de águas na minha vida. Porque no primeiro instante que eu comecei a escutar esse negócio de que não pode bater em criança, eu confesso que veio uma revoltinha, né? Fora que aquela questão, eu apanhei tanto, como assim meu filho não vai apanhar? Eu estava esperando por este momento? Ai, Jesus, já confessei, enfim. Aí você fala, mas não tem cabimento. Gente, como que eu vou ensinar a parar de bater batendo? Não faz sentido algum. E aí eu falei, eita, então peraí, vou ter que olhar para isso. Vou ter que olhar com mais atenção. E foi, né, foi assim, não foi de uma vez, tá? Já digo até, não foi de uma vez que eu fui aceitando tudo isso. Mas no momento que eu me dispus a aprender, a escutar o outro lado, dar voz para essa criança, inclusive, como ela se sente num momento assim, a pessoa que ela mais ama, mais confia, é a mesma pessoa que trai ela? E que castiga ela e que maltrata ela. Então, peraí, olha que coisa terrível. E aí, fora a questão, nem sei se a gente vai entrar nesse assunto, mas a gente vai, né? Sobre olhar para Deus como filha e tudo mais. Sim, eu acho que é a grande... Gente, eu fiquei encantada quando eu vi isso. Vocês todos entrar aí. A Sueli traz uma fala que
foi pesquisar lá na página dela, falei, vou ver o que ela está falando aqui sobre esse assunto e tal. E aí eu vi seus stories, eu falei, gente, é isso, né? Não é só a filha que nós fomos dos nossos pais biológicos, mas é a filha que nós fomos e somos do nosso Pai Celestial, né? Isso. Em Deus. E como que isso pode nos ajudar a curar essas feridas, né, Sueli? Fala um pouquinho para nós sobre isso, que eu acho que é uma grande chavinha. Eu tenho uma frase na minha bio que já é como se fosse uma crença minha, né? É algo que eu acredito e oriento dentro desse sentido, mas é que é preciso curar a filha que você foi para se tornar a mãe que você deseja. E aí a filha biológica mesmo, com pai e mãe, e também a filha, no quesito filha de Deus. Porque, como eu disse, a chave virou quando eu entendi a minha identidade de filha de Deus. E aí foi uma sequência de transformações, né, logo em seguida. Então, é você entender o que Deus quer para você mesmo, o que Deus quer para a sua família, e através de você, né? Se é para sermos luzeiros, se é para levarmos luz, levarmos a paz onde quer que nós estejamos, então como que nós estamos fazendo isso dentro da nossa casa? Ou não estamos fazendo. E entender qual é o meu papel. Peraí, eu sou uma filha de Deus, eu estou dentro da missão dele, né? A missão de Deus é uma: fazer o nome dele conhecido por toda a terra, até que toda a terra seja cheia da sua glória. Então, peraí, eu estou levando o nome de Deus com esse comportamento? Eu estou expressando Jesus com esse comportamento? E uma outra virada de chave, Nina, é a questão de entender qual é o propósito do relacionamento. Quando eu entendo que o relacionamento é para a minha própria transformação, para que eu me pareça cada vez mais com Cristo, aí eu peguei a chave. Ei, então o meu marido não está tentando me aborrecer. Então o meu filho não está medindo força comigo. Não, eles estão sendo canais de transformação para a minha vida, para que eu me pareça mais com Cristo. Então você fala, gente, maravilhoso, então vamos embora, vamos transformar. E aí eu comecei a usar isso na minha vida mesmo como mulher, sabe? Peraí, o meu esposo é canal de bênção na minha vida, é um canal, é um instrumento de transformação. Então eu preciso me importar como tal, eu preciso fazer jus a essa transformação aqui, né? Então deixa Jesus me transformar. E sobre o nascer de novo, é essa questão de olhar para Deus como pai, e agora eu sou uma nova filha. Eu não posso mais ter o comportamento que eu tinha antes, né? Quando eu estava nas trevas. É novo, tudo novo. Ai, menina, é incrível. Eu sei que você começa a falar, fica até assim, vamos falar disso muitas horas, por muito tempo, porque é tão transformador, é tão maravilhoso, quando você começa, você não quer mais parar, né? Mas, enfim, é essa questão. Cura com seu pai, com a sua mãe, cura com o Senhor. Tá! Até voltando um pouquinho aqui, eu começo a falar e me empolgo. Sobre essa questão da paternidade, porque também, de alguma forma, tinha reivindicações em relação a Deus. Tem mais isso. Porque tinha muito isso. Deus, mas por que o Senhor permitiu que os meus pais se separassem? Mas por que o Senhor me deu aquele pai e aquela mãe? Claro que tem. Se a gente tem problema com pessoa, a gente tem problema com Deus, né? Primeiro a gente tem problema com Deus. Então, eu comecei a entender isso. Então, para de reivindicações. Cresce, minha filha, seja a mulher madura, adulta que você precisa ser, e vai cuidar da sua vida, né? Mais ou menos isso. Vai fazer o que está ao seu alcance, para de olhar para trás, para de reivindicar alguma coisa. Entenda essa paternidade, soberania de Deus, que ele não erra, ele não me deu a família errada, e havia um propósito nisso, e aqui estou, né, até para contar essa bênção, enfim. Perfeito, Sueli. Nossa, bom demais conversar e ver a profundeza que é esse assunto. Realmente uma live é pouca, mas é isso. Eu falo sempre também que não é o que fizeram comigo, né? Mas é o que eu faço com isso agora, né? O que eu faço com o que fizeram comigo. Então, olhar para esse lugar mesmo e ver como oportunidade. Acho que, da mesma forma que eu falo sempre com os pais, com as mães, né? Olha, o desafio de comportamento do seu filho não é um problema, é uma oportunidade, porque quando ele faz, né, eu pergunto para os pais, o que você quer que ele desenvolva quando ele crescer? Aí os pais falam, eu quero que ele seja responsável, determinado, que ele tenha inteligência emocional, mil habilidades que a gente sonha para os nossos filhos. Mas quando que a gente vai desenvolver isso neles?
É quando está tudo tranquilo, quando ele está tranquilinho lá e não dá trabalho nenhum. Eu desenvolvo inteligência emocional, é o quê? É na explosão emocional, é quando ele perde a cabeça, quando ele age mal. Aí eu vou ensinar para ele o que é gerenciar as emoções. É quando ele mente, que eu vou ensinar sobre um bom caráter, sobre o que é honestidade. Então, os desafios que a gente vivencia no relacionamento é realmente para moldar, é para a gente crescer com eles. Veja os erros, né? Os seus defeitos, os defeitos das pessoas, como oportunidade de crescimento. Então, aí a gente realmente vira uma chavinha, a gente consegue ir destravando, sair desse lugar de reclamar, de pôr a culpa no outro, de se culpar, né? Porque culpa não nos ajuda, ela não nos livra, ela nos paralisa. Isso. A gente precisa agir, né? E pedir a Deus graça, sabedoria, para Ele, né, nos ajudar a ter consciência daquilo que a gente está fazendo aí, que não está falando o nome dele, que não está refletindo o caráter de Cristo, né? E a gente, então, acolher essa história toda, como você disse, né? A gente fazer as pazes, né? Honrar os nossos pais, você não precisa aprovar tudo que eles fizeram, você não quer dizer que você vai falar, nossa, realmente eles foram os melhores pais do mundo. Não, eles erraram. Você também erra. Isso. E falar, tá tudo bem, né? Fizeram o melhor. Foi necessário. Fizeram com o recurso que vocês tinham, né? Então, a gente entender que os pais também tinham limitações e olhar esse pai perfeito, né? De que nele a gente vai realmente conseguir curar essas feridas, né? Ele vai conseguir suprir, às vezes, aquela falta que a gente passou na infância, aquela agressão que a gente foi submetido, aquela violência que a gente passou. Em Deus, né? A gente consegue ressignificar tudo isso, porque Ele é um Pai perfeito. Ele é um Pai que não nos abandona, Ele nos escuta sempre, Ele está sempre disponível, né? E se a gente tem alguma interpretação diferente disso, porque é em nós o problema, né? A gente precisa tratar disso porque Ele está aí, né? Disposto a te pegar na sua mão e falar, vamos, filha, vamos caminhar, né? Você já engatinhou muito tempo, agora é hora de dar os primeiros passinhos, e daqui a pouco a gente vai correr. O nosso crescimento é isso, né? Ele nos empodera a poder ir além, para a gente viver uma vida plena, né? E sair aí desse piloto automático que às vezes nos sabota tanto, né? Sim. Excelente, é isso mesmo. É isso que o Senhor faz conosco, nos transformando e fazendo aquilo que Ele quer da nossa vida. Né? Por muito tempo eu achava que Deus estava para me servir. Tá caindo esse negócio aqui, mas tudo bem. Deus estava para me servir. E aí eu tinha minha listinha para fazer pedido para Ele. E aí eu vi que não é nada disso, é um relacionamento. Então, quando nós aprendemos a nos relacionar com Ele, nós aprendemos a nos relacionar com a nossa família também. Aí a gente não chega para o nosso filho para só ficar apontando e dando ordens, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça isso. Tá, mas quanto tempo você passou conversando? Quanto tempo você passou ali tendo um tempo de intimidade com esse filho, brincando com esse filho? Quê? Não, a gente não faz isso, não. Por quê? Porque isso não é relacionamento, isso é só conviver ali, né? Só conviver, só tá convivendo. Mas exatamente. E aí você fala, não, mas isso não é relacionamento. E aí o Senhor vem nos ensinar o que é relacionamento. É andar junto, é sentar junto, é levantar junto, é conversar, é abrir o coração, é reconhecer os seus medos, inclusive, e abrir o seu coração para o seu filho, né? Muitas vezes, compartilhar o que, olha, realmente a mamãe não está sabendo o que fazer agora, mas a mamãe vai encontrar um recurso, a mamãe vai entender, sabe? Aquilo de abrir o coração mesmo e se mostrar transparente. Eu percebo que os nossos pais não fizeram isso, né, Nina? No sentido de, por exemplo, até reconhecer um erro. Olha, filha, eu gritei, eu não deveria ter gritado com você, sinto muito. Nunca, vê lá se a mamãe disse isso, não disse. Então, quer dizer, a gente cria aquela imagem de super-herói, de super-heroína, e você fala, não, meus pais são perfeitos, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeitos como os meus pais foram. E essa questão que você falou sobre achar que os pais... Não, então eles foram perfeitos e não tem erro e tal, porque eu conheço pessoas assim, tá? Chega muito pra mim. Nossa! Apaga tudo que o pai e a mãe fez de errado e tudo mais, de violências ocultas e tudo mais, ou até bem claras, e diz, não, mas a famosa apanhei e não morri, né? Aquela coisa toda. E diz que esses pais são maravilhosos. Não, gente, peraí, vamos pra real. Eu falo assim, ó, a gente honra pai e mãe, aceitando o jeito que foi. Mas não vem querer passar purpurina em pai e mãe, não. Pode parar com isso aí. Isso também é ser adulto, né, Nina? Isso também é posicionamento.
Da gente olhar e falar, não, eles erraram aqui, aqui e aqui. Ok, tô consciente, tá tudo certo, agora eu posso fazer diferente do que eles fizeram, né? Sem viajar na maionese, vamos dizer assim. Mas vindo para a realidade, sem acusação, mas também sem, enfim, pintar de purpurina lá. Ajudar a não ir para extremos, né? Porque acontece muito isso também, né? Meu pai foi autoritário. Ou eu falo, não, esse é o jeito de ensinar, então eu vou reproduzir, e aí eu continuo perpetuando o ciclo aí de violência, né? De gritos, de castigos, de punições, enfim. Ou então eu vou lá para o outro extremo, e eu falo, não, eu não quero isso. E aí eu sou a mãe totalmente permissiva e faço o oposto, porque aquilo ainda me dói demais, né? Sim. Então eu quero privar é tão nocivo quanto. Tão nocivo quanto a mãe permissiva ou a mãe autoritária. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio, e esse equilíbrio nós vamos encontrar no Senhor, né? A gente se reconectando com Ele, né? Entendendo quem nós somos em Deus, né? E Deus é um Deus de moderação. A palavra de Deus fala de equilíbrio, então é isso que a gente tem que buscar, né? Estar conectado com a essência dele, buscando cada vez mais nos parecermos com ele, e aí a gente vai conseguir, sim, ser a nossa melhor versão. E que eu vi uma frase que eu falei, gente, essa frase eu acho que eu vou deixar com ela, Sueli. Fala aí, pessoal. Da melhor versão? Que não adianta encontrar sua melhor versão se ela não for parecida com Cristo? É isso? É isso mesmo, minha filha. Não, quando eu entendi isso, veio pra mim, né? Falei, meu Deus, que frase perfeita, é isso! Porque a gente tá muito essa moda, né? No mundo e tal, encontra a sua melhor versão, e a verdade, ok, precisamos realmente estarmos cada vez mais transformados e tudo mais. Mas o lance qual é a melhor versão para nós sermos? Parecidas com Cristo. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que estamos nos relacionando com a nossa família. Então, ok, quando eu estiver parecida com ele, então eu encontrei minha melhor versão, né? Isso é nosso papo. A gente está caminhando para o fim já. Queria saber se alguém que está aqui ainda tiver alguma pergunta. A gente tem alguns minutinhos aqui ainda, acho que uns 5 minutos, se tiverem alguma questão. Né? Mas, de qualquer forma, agradecer imensamente, viu, senhora? A gente vai ter que marcar outras, porque o papo foi bom demais. Mesmo aqui, com esses sistemas eletrônicos meio... Tecnologia deu trabalho aqui, mas tá bom, gente. Mas tudo bem. A gente vai se virando aqui, mas agradecer todo mundo que esteve aqui na live. Tem gente perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. A gente tira do ar um pouquinho e amanhã ela volta com algumas edições, porque tira aqueles ruídos do começo, e a Natália, sim, que é meu braço direito aqui, ela faz uma limpa aqui na live, tira os trâmites do ao vivo, e aí amanhã a gente posta. Aí eu marco a Sueli também, a Sueli pode repostar aí no canal dela, e beleza. Enfim, a Andra chegou agora no finalzinho, mas vale repetir, viu, gente? Amanhã, normalmente até o final da tarde, ela já está disponível, viu, gente? Para vocês assistirem, compartilharem. Eu acho que aqui o que a gente conversou é só o começo, né, Sueli? Assim, para dar o start aí no processo de vocês se olharem, investigarem, olharem para essa história aí com compaixão, né? E dispostos a revisitar tudo isso para trazer cura, né? E Deus quer fazer isso conosco, mas a gente tem que se dispor a esse processo. Sim. Então é isso, gente. Muito obrigada, Sueli. Se quiser falar mais alguma coisa aí, faz propaganda do seu canal também. Então, eu agradeço mais uma vez esse convite. Eu amo falar sobre isso. Você tá vendo, né? Meu olho chega, brilha. Eu amo. Mesmo aqui segurando durante 1 hora esse celular, tá tudo certo. Minha mão não tá doendo. Maravilha, é privilégio de Deus. Então, me conheçam ali no perfil do meu Instagram, @SuelinDePaula, Suelin com YN. Lá tem sido o meu maior foco hoje, né? Logo eu migro para o YouTube, mas por enquanto está sendo ali. E tem conteúdo sempre, tem stories todo dia. Eu compartilho bastante da minha vida, da minha rotina, dos perrengues que eu tenho com o marido de vez em quando.
E também tem o meu trabalho, né, de educadora parental e emocional. Se alguém quiser, entre em contato, manda mensagem. Enfim, vão ali me conhecer, ver se vai com a minha cara e devagarinho a gente vai formando um relacionamento. É isso aí, Sueli. Um prazer enorme. Que Deus te abençoe e continue te usando aí para levar essa mensagem a muitas pessoas, muitas mulheres, muitas famílias, tá bom? Amém. Um beijo grande para vocês e até a próxima, Beijo. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.